Olá, pessoal. Hoje por você, tá? Finérrimo. Estou aqui num cenário cheio de cores e personalidades. Estou aqui com o arquiteto e design de interiores, o Antônio Ferreira Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, você? Tudo jóia. Obrigado por ter aberto as portas do seu apartamento para a gente. Fiquei super feliz de estar aqui com você. Um nome tão renomado como o seu. Eu queria perguntar, porque também quero estar fazendo minha casinha, umas dicasinhas. Como que eu faço para montar um ambiente com tanta personalidade? Como que você vê tudo isso nos seus clientes quando você vai montar? É engraçado, né? Porque aqui, por exemplo, eu fui cliente de mim mesmo. Então, aqui eu pude perceber qual é a ansiedade, qual é a expectativa de um cliente, porque eu me fazia perguntas, né? Quando eu tive esse apartamento nas mãos, para fazer, para decorar, eu perguntava para mim mesmo, que cara que isso vai ter? Entendeu? Como é que isso vai ficar? Porque aí você fica, eu me fiquei meio perdido, assim, tipo, eu acho que sendo cliente de mim mesmo foi mais difícil. Mas aí eu entendo, o cliente, eu acho assim, você vai me encomendar uma casa, quanto mais você me contar a sua história, quanto mais você me contar a sua expectativa, mais eu vou conseguir chegar perto de você. Então, mais eu vou conseguir fazer com que fique com a sua cara. Então, esse é o nosso objetivo. O arquiteto, eu acho que ele tem essa missão, a missão de fazer a casa com a cara de quem mora. E é claro que a personalidade a gente imprime, né, conforme você vai trazendo as notícias, conforme você vai trazendo as informações, a gente consegue colocar isso em pauta, consegue colocar isso em meta, e isso fica com a sua cara, com a cara do cliente. Então, mas eu acho que esse é o lado bom, esse é o lado que eu entendi depois de tantos anos, por que a arquitetura era humanas e não exatas, é por causa disso. Você não vai fazer o meu todo pink, né? Não vou falar, você vai gostando do pink. Eu já vi um sapato rosa, um vestidinho. Não, mas essas coisas, porque às vezes tem isso também. O cliente, às vezes ele pensa, ele acha que ele sabe o que ele quer, e ele não sabe. Então, muitas vezes a gente vai buscar o sonho lá dentro. Então, às vezes ele tá me dizendo o que ele quer, mas a gente acha que aquilo que ele está me dizendo que ele quer foi rotulado. É uma condição que ele teve durante muito tempo e ele acha que aquilo é o correto. Mas aí, conforme você vai conversando e conforme você vai vendo a maneira como se porta, a maneira como se veste, a maneira como ele vai usar essa casa, como ele vai circular, aí você vê uma outra história, um outro lado. Fala, não, o caminho não é esse, eu vou te mostrar um outro caminho. Esse outro caminho que eu vou te mostrar é a percepção que eu tive de você, de como você vai usar, né? Você falou que não quer sala de jantar, mas você usa a sala de jantar. É o que eu mais uso em casa, então, gente. Você fala assim, não, eu quero uma sala de jantar maravilhosa, mas você nunca vai usar a sala de jantar. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a limpar e começar a descobrir no cliente quando a gente vai fazer a casa. E aí eu acho que é isso que traz a personalidade. E agora a gente vê bastante o vintage, tá? Em alta, né? Na minha opinião, sempre esteve. Então, mas eu também... Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado, né, pelo vintage. Também eu acho que sempre esteve, eu sempre viajei, e lá fora eu sempre via eles cultuando muito mais o vintage há muitos anos do que aqui no Brasil. Então, assim, por sorte, eu acho que os brasileiros se acordaram para isso, e ele está cada vez mais entrando dentro das casas das pessoas. E eu acho que também é com uma questão de... Quando você fala de reciclagem, de reaproveitamento, eu acho que a gente está numa época de pensar nisso, né, de você transformar um móvel, de você dar uma cara nova. E isso também, o vintage dá personalidade bastante na decoração, né, você vê por aqui. É tudo lindo. E, além disso, você conta uma história, né? Porque todo mundo, eu acho que as pessoas têm um acervinho de vida. É isso que eu ia te falar. Porque, assim, a gente tem o móvel do avô. Exato. E deixou... Que é a memória afetiva, né? A gente sempre fala que a memória afetiva dentro da casa é muito legal, porque você fica... A nossa casa, o nosso lar, e quando eu falo lar, é aquele aconchego e a vontade de ficar em casa, quando você está rodeado das coisas que te interessam, né? Efetivamente, as coisas que você traz de família, as coisas que te agradam. Então, eu acho que quanto mais a gente se aproxima desse universo, mais a gente quer ficar em casa. Então, eu acho que é isso que traz o conforto, é um carinho, né? Eu acho. As pessoas que não têm essa oportunidade, né, que eu acho muito difícil, de não ter os móveis vintage,
você só encontra no antiquário ou tem uns lugares mais fáceis de achar? É muito caro ou não? Não, na verdade, assim, se você está procurando uma poltrona ou um objeto qualquer que seja assinado, eu falo assim, que tenha pedigree, porque nós temos o mobiliário brasileiro, né? Nós temos grandes artistas que fazem parte do mobiliário brasileiro da década de 20, 30, 40, 50 e 60. É isso que traz o nome vintage. Então, se você quer uma peça autêntica assinada, é óbvio que você vai pagar caro, e ela está cada vez mais caro, porque quanto mais procura, mais caro. Então, o que acontece? Você pode garimpar um móvel que não tenha pedigree, seja vintage, você reconhece que ele é dos anos 60 ou dos anos 70, mas ele não tem uma assinatura, mas ele é um bom móvel, ele tem um bom desenho, ele é de jacarandá ou de caviúna, ou às vezes nem é dessas madeiras tão nobres, mas ele é um móvel interessante, um móvel bonito, que você pode encontrar em feirinha, você pode encontrar, tem tantas lojas pequenas na Teodoro Sampaio, aqui no centro mesmo de São Paulo, perto do Amaral Gurgel, tem vários endereços, tem 3 feiras conhecidas, né? Tem a feira do Bexiga, tem a feira da Benedito Calixto, tem aquela feira no MASP lá também, que é interessante. Rua das Artes, né? Tem cada coisa linda. Então, assim, tem muita coisa legal que dá para aproveitar. E, às vezes, está numa situação muito crítica, que você consegue comprar por um preço bem em conta, mas, óbvio, que você vai ter que fazer uma reciclagem, vai ter que passar uma tinta, pintar ou ilustrar. Mas eu acho que é sempre bem-vindo, é sempre legal. E tem preços bons, sim. Eu adorei. Mas eu estou muito curiosa. Eu quero mostrar para vocês. O apartamento é lindo, 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 lindo. Júnior. É lindo, vocês vão ver. Vamos lá que a gente vai mostrar para você. Vamos lá, Júnior. Vamos mostrar? Vamos lá. Então, Tata, como eu estava te falando, quando eu escolho obra de arte, uma coisa que me atrai muito são as obras concretistas, geométricas e os desenhos. Eu adoro desenho. E aqui é um exemplo. Isso aqui lembra o Bico de Pena, embora não seja, mas é uma gravura, uma estilogravura que isso aqui eu comprei na Noruega. E eu trouxe e emoldurei. Então, porque os desenhos eles sempre contam alguma coisa também. Eu acho que isso aqui representa muito o Brasil. Eu acho que os morros, a favela, né, a situação, tem um pouco de humor, é uma coisa meio cartoon. Isso eu adoro. E aí, quando eu estava falando da obra concretista, que essa aqui é um neoconcretismo, que é uma obra nova. Ela não é daquele movimento concretista, mas ela tem referências daquela época. E ela foi feita atualmente e tal, mas é uma obra que me agrada muito. Então, eu tenho esse gosto particular, assim, no caso. Mas, óbvio, que isso quando eu estou fazendo na minha casa. Na casa de um cliente, eu não vou determinar que ele só use isso. Você vai pela personalidade dele. Vou ter que engolir algumas coisas, até que eu não gosto, mas eu vou ter que fazer cara de contente e colocar na parede. Mas eu faço e fica bom. Os desenhos das criançadas, minhas bombonières. O rabisco, as fotos. Mas você tem certeza? Será que é essa foto? Não, né? Entendeu? Mas, assim, devagar a gente vai e fica assim, nem para mim, nem para você. Eu te agrado um pouquinho, você me agrada um pouco também. Então, aí dá tudo certo. Isso é bom demais. Gente, encontrei a composição perfeita aqui para o Júnior explicar para a gente. Júnior, explica aí para a gente, em relação aos quadros. Então, aqui eu elegi o quadro maior, né? Escolhi esse aqui, pendurei. A partir dele, eu comecei a colocar os menores. Então, você lembra que eu falei de colocar coisas que traz de viagem, misturar esculturinha, relógio? Ali tem uma cabeça de um cervo, né? Que eu coloquei de louça. Você viu que legal? Nossa, é linda! E aí coloquei os quadros menores aqui, um pouco maior aqui. E nesse canto... Esse eu me apaixonei. Uma obra de arte da Visionaire, que são vários artistas, e eu reuni nessa caixa de acrílico. E aí você vê que é um outro tipo... Eu acho assim que, no final das contas, é a obra de arte da obra de arte. Quer dizer, a composição acaba virando uma obra de arte, porque aí você enxerga, você não pontua uma coisa específica, né? Então, quando você olha o conjunto. Aí, devagar, você vai descobrindo as peças. Onde colocar. Aprendi.
Bom, pessoal, antes de encerrar aqui, porque por mim eu ficava o dia inteiro aqui, né? Mas como a gente não pode, né? O Júnior é super atarefado, não tem como ele ficar aqui comigo. Mas eu queria que o Júnior falasse dos prêmios. Gente, são muitos prêmios. Júnior, fala pra gente só um pouquinho dos prêmios de alguns, né? Alguns, Na verdade, é muito bom ganhar prêmio, né? E tem alguns que a gente valoriza mais e tal. Ganhamos o primeiro prêmio, que foi o primeiro prêmio que a gente ganhou, foi o do livro Decor Yearbook. É um livro de decoração, e os leitores que escolhiam o melhor trabalho que foi divulgado, que foi publicado nesse livro, e a gente teve a sorte de ser eleito pelo público. Então, eu achei que teve um valor legal, um valor bom esse prêmio, por ter sido o público que escolheu, o público leitor, né? Depois, a gente ganhou 2 prêmios DECA, que é o Sonho de Banheiro DECA, que foi muito legal também, um prêmio super sério, jurado super criterioso, muito legal. E 2 prêmios Olga Krell também, que a Olga Krell, a gente fala que é a dama da decoração, né? E a gente ganhou 2 prêmios Olga Krell. Esses foram alguns dos prêmios que eu me lembro, assim. Mas o maior prêmio do Júnior são 2. São esses aqui. Que eu vou levar para casa. Esses 2 menininhos. É a Nina e o Elvis, que são minha paixão, que são meus filhos, né? Olha lá, já está mexendo no equipamento lá, ó, a curiosa. Ó, curiosa. Olha. Ô, Nina, ela quer mexer ali, mas no meu colo ela não quer vir, não, viu? Ela não é muito fã de mulher, não, viu? Esperta. Essa Nina é muito esperta, gente. Júnior, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado por ter aberto as portas do seu apartamento para a gente. Fico muito feliz e parabéns. Você é um profissional excelente, isso eu não tenho nem o que falar. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade também de mostrar um pouco do meu universo para o público. Espero que eu tenha contribuído bastante. Muito. E que tenha agradado. Muito obrigado. Obrigada a você, Júnior. Pessoal, esse foi o meu carinho, o meu e do Júnior. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima matéria. Um beijo grande. Fui!